Era uma manhã de domingo, cidadezinha pacata, cercada pelo mar e pela floresta. Os moradores de Ilhabela viviam suas vidas tranquilamente, sem se preocupar com os perigos que se escondiam nas sombras da noite. Mas um dia, algo estranho começou a acontecer. Pessoas começaram a desaparecer misteriosamente, deixando para trás apenas rastros de sangue e medo. Os moradores sabiam que algo terrível estava acontecendo em sua cidade, mas não tinham ideia do que poderia ser. E então, numa manhã seguinte de lua cheia, um grupo de turistas foi atacado por uma fera, sedenta por sangue. O lobisomem os perseguia sem piedade, aterrorizando-os com sua força e agilidade sobrenaturais. Os moradores corriam por suas vidas, mas alguns não tiveram tanta sorte. E agora, a cidade de Ilhabela nunca mais seria a mesma. O terror se instalou nas mentes dos moradores, e eles sabiam que o lobisomem poderia retornar a qualquer momento, sedento por vingança. Neste conto impressionante de lobisomem, você vai sentir um arrepio na espinha e um medo sobrenatural, como se você fosse um dos moradores locais. Se prepare para assistir um conto aterrorizante, que vai fazer você olhar para trás todas as noites antes de dormir. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Vídeos novos todos os dias. Era uma manhã de domingo em Ilhabela, uma pequena cidade no litoral de São Paulo. O sol brilhava intensamente em plena 6:30 da manhã, e um suave vento marítimo sopra pela cidade, fazendo com que as folhas das árvores balançassem calmamente. Os moradores acordaram cedo, ansiosos para aproveitar o dia ensolarado. No entanto, algo estava diferente naquela manhã. Havia uma tensão no ar, um sentimento de medo e apreensão que pairava sobre a cidade. Ninguém sabia explicar o que era, mas todos sentiam que algo estava errado. Foi então que as primeiras notícias começaram a surgir. Algumas pessoas relataram ter visto uma criatura estranha vagando pelas ruas da cidade. Outros disseram ter ouvido uivos estranhos vindos da mata próximo à praia do Curral. No entanto, ninguém sabia ao certo do que se tratava. À medida que o dia avançava, a tensão aumentava. Os turistas começaram a se reunir em grupos, discutindo o que poderia estar acontecendo. Algumas pessoas começaram a especular que poderia ser um lobisomem, mas a ideia parecia absurda. Foi então que aconteceu. Enquanto um grupo de turistas caminhava pela praia do Curral, eles viram a criatura entre as árvores de uma mata que ficava próximo à praia. Era um lobisomem, sem dúvida alguma. Seus olhos brilhavam na luz do sol, seus dentes afiados estavam à mostra e sua pele era coberta por pelos enormes. Os turistas ficaram aterrorizados, mas tentaram manter a calma. Eles sabiam que precisavam se proteger, então se dividiram em grupos para procurar abrigo nas barracas à beira-mar. Alguns pegaram o celular e tentaram chamar a polícia, mas as linhas telefônicas estavam congestionadas. Quando tiveram a certeza de que era lobisomem, a primeira pergunta que se fizeram, como podia ser, se lobisomem só sai à noite de lua cheia? Era mais ou menos umas 7 horas da manhã, em Ilhabela, lobisomem de dia era impossível de se imaginar. A criatura continuou observando de longe, conforme os banhistas aceleravam o passo, a criatura ia se movendo bem devagar entre as árvores, dava para sentir que ela ia atacar a qualquer momento, até que um deles gritou desesperadamente e correu sem olhar para trás. Era tudo o que o lobisomem precisava para atacar. A criatura conseguiu sentir o medo no rosto das suas vítimas. A criatura deu um uivo bem alto, e começou a correr atrás dos banhistas. Ela corria muito rápido, atrás dos turistas, ela estava sedenta por sangue. Ela era rápida e forte, capaz de pular por cima de muros e cercas com facilidade. Era como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Felizmente, todos os banhistas conseguiram escapar da fera. Eles se esconderam em algumas barracas e aguardaram até que a criatura fosse embora. Mas um deles não teve tanta sorte. Enquanto todos corriam para se esconder nas barracas, ele quis correr sentido ao mar. Quando ele estava entrando na água, a criatura o acertou com uma patada que fez ele voar longe,
caiu lá no meio da água ferido com as garras da fera. Ele foi ferido nas costas, pelo lobisomem que correu em sentido à mata novamente. Ninguém mais conseguiu vê-lo novamente naquele dia. A cidade ficou em estado de alerta máximo. Os turistas faziam fila com seus carros na balsa para fugir e os moradores se armaram como podiam. Montaram vigias nas ruas, prontos para enfrentar a criatura, caso ela aparecesse novamente. A polícia finalmente chegou e iniciou uma busca pelo lobisomem, mas sem sucesso. As noites seguintes foram de puro terror. O lobisomem continuava a rondar a cidade, atacando moradores desavisados e animais domésticos, causando pânico por onde passava. Era como se a criatura estivesse determinada a destruir a todos que encontrava pela frente. Porém, os moradores não desistiram. Eles se uniram e criaram uma armadilha para o lobisomem esperando a próxima noite de lua cheia. Depois daquele dia na praia, nunca mais foi visto a criatura vagando de dia. Quando chegou a próxima noite de lua cheia, eles estavam preparados pacientemente para enfrentar a fera. Os policiais se misturavam entre moradores e alguns poucos turistas que restaram, só esperando com que a criatura aparecesse. Não demorou muito, e o lobisomem apareceu. Ele avançou em direção às pessoas que estavam de isca para a armadilha, atraído pelo cheiro de carne fresca. Mas os moradores estavam preparados. Eles acenderam fogueiras ao redor da armadilha, cercando o lobisomem com chamas. A criatura ficou presa na armadilha, uivando de raiva. Os policiais se aproximaram com cautela, mais armados. Eles sabiam que precisavam matar o lobisomem antes que ele causasse mais danos. O lobisomem não se deu por vencido, pulou por cima das chamas e foi para cima dos policiais. Não deu tempo nem para eles sacarem as armas. A criatura estava incontrolável e sanguinária. Ela matou 2 dos policiais muito facilmente. Os moradores e turistas que estavam presentes correram sem olhar para trás. Os policiais que estavam mais afastados começaram a atirar na criatura, mas ela era rápida e apenas poucas balas a acertaram. Finalmente, um tiro certeiro de escopeta atingiu o coração do lobisomem. Ele caiu no chão, já sem vida. Os moradores respiraram aliviados, sabendo que a criatura não representava mais uma ameaça. No entanto, a cidade de Ilhabela nunca esqueceu aquela terrível experiência. Os moradores ainda falavam sobre o lobisomem, compartilhando histórias de horror e lembrando-se daqueles dias de medo e apreensão. Algumas semanas depois, o terror começou novamente na ilha. Um lobisomem ainda maior e mais destruidor que o primeiro apareceu. Os moradores e policiais não entendiam o que estava acontecendo, pois eles haviam matado o lobisomem. Este lobisomem começou a atacar somente os animais domésticos do centro e das regiões próximas, mas já era o suficiente para o pavor tomar conta de todos. Os uivados dele era mais aterrorizante que do primeiro. Alguns acreditavam que a criatura era fruto de uma maldição antiga, um demônio que havia sido invocado pelos próprios moradores. Outros acreditavam que era uma criatura da floresta, um animal que havia sido transformado pela magia negra. Mas a verdade ninguém sabia, era apenas especulações de homens e mulheres apavorados com essas mortes. Mas independentemente do que a criatura realmente era, uma coisa era certa: os moradores de Ilhabela nunca mais iriam se sentir seguros. Eles sabiam que o terror podia aparecer a qualquer momento, espreitando nas sombras da noite. Eles nunca mais esqueceriam o lobisomem que os perseguiu em plena luz do dia. Os policiais começaram a investigar tudo novamente, para tentar descobrir onde esse novo lobisomem se escondia. Dias se passaram e os policiais só encontravam rastros de sangue e pegadas, que não levava a lugar algum. A cidade estava mergulhada no medo e na ansiedade. Os moradores se trancavam em suas casas à noite, com medo de que o lobisomem pudesse atacá-los a qualquer momento. Os policiais não conseguiram descobrir onde o lobisomem se escondia. E pessoas começaram a desaparecer novamente, deixando a cidade em pânico. O clima era de desespero e desolação. Infelizmente, a noite de lua cheia chegou. Os moradores se esconderam em suas casas, esperando pelo pior.
Mas desta vez, algo estranho aconteceu. O lobisomem não apareceu. Os moradores ficaram confusos e preocupados. Será que o lobisomem havia desistido de suas caçadas? Ou estaria apenas esperando pelo momento certo para atacar novamente? Os dias se passaram sem novos ataques, mas o medo ainda pairava sobre a cidade. Os moradores não sabiam mais o que fazer para se proteger do lobisomem. Até que, uma noite, um dos moradores foi atacado. Ele lutou bravamente contra o lobisomem, mas acabou sendo ferido gravemente. O lobisomem fugiu, deixando o morador agonizando no chão até morrer. Antes dele morrer, enquanto agonizava no chão, ele confessou a um policial que apareceu, que o lobisomem que o atacou, era aquele turista que foi atacado naquela manhã na praia. Ele havia visto toda a transformação dele, e estava pagando com a vida por ter visto a transformação. No mesmo dia os policiais fizeram uma diligência até a casa que o turista estava hospedado e o prenderam. Ele ainda estava com marcas de sangue pelo corpo e pedaços de pele humana embaixo das unhas. Depois daquele dia, finalmente os moradores e turistas de Ilhabela puderam dormir em paz. Mas a lembrança do horror que viveram nunca mais esqueceriam. E assim termina mais esta história de terror. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.